Sejam muito bem-vindos ao KD Esportes, o canal do futebol paranaense. Eu sou o Daniel Melo e nesse vídeo quero contar um pouco sobre a gloriosa história centenária do Atlético Paranaense e fazer uma singela homenagem ao time que está completando 100 anos no dia de hoje. Depois da vinheta. Montamos uma linha do tempo aqui contando alguns dos principais eventos desde a fundação do Atlético Paranaense. E você pode ver que, apesar dele ter sido fundado em 26 de março de 1924, a linha do tempo começa um pouquinho antes, porque antes mesmo de ser Atlético Paranaense, ele já fazia história. Em 1914, o então chamado Internacional Futebol Clube construiu a primeira arquibancada coberta de madeira no campo de futebol da Arena da Baixada. E em 8 de setembro de 1914, essa arquibancada foi inaugurada contra o Flamengo do Rio de Janeiro. Naquele momento, era a primeira vez que havia confronto interestadual de times. E em 1925, apenas um ano após a sua fundação, o Atlético Paranaense venceu pela primeira vez o Campeonato Paranaense de Futebol. Naquele momento estava em sua 11ª edição. Em sua primeira década, o Atlético já mostrava sua força. Campeão apenas um ano após a sua fundação, ele foi vice-campeão nos anos de 26, 27 e 28, voltando a sagrar-se campeão em 29. E o primeiro bicampeonato foi conquistado em 1930, com 2 vitórias sobre o Curitiba, por 3-2 durante o campeonato. Em 1933, o Atlético Paranaense passou a ser definitivo dono do terreno da Baixada da Água Verde, e o estádio passou a ser denominado Joaquim Américo Guimarães. Em 1938, mais uma vez inovando, o Atlético Paranaense construiu a primeira arquibancada de concreto, construída pelo engenheiro e também atleticano Bento Munhoz da Rocha Neto. Em 1943, após alguns anos sem conquistar títulos paranaense, a diretoria trouxe para o elenco técnico e 2 jogadores da seleção paraguaia de futebol. Com a equipe reforçada e com mais qualidade, o rubro-negro voltou a mandar no campeonato. 2 turnos bastante disputados. Curitiba venceu o primeiro turno, o Atlético venceu o segundo. E na decisão no melhor de 3, o Atlético Paranaense venceu os 2 Atletibas por 3-2. E a torcida voltou a festejar o título de campeão paranaense. Após algum jejum de títulos paranaenses, em 1958, o Atlético voltou a sagrar-se campeão estadual, único título conquistado na década de 50. A partida que rendeu o título da temporada foi realizada em Paranaguá, com vitória de 3-2 sobre o Rio Branco. Em 1967, após alguns anos já sem conquistar títulos paranaenses, o Atlético Paranaense fez a sua primeira grande remodelação do estádio, que acabou deixando o clube numa situação financeira desconfortável. E com uma campanha de somente 3 vitórias, 11 empates e 14 derrotas, acabou rebaixado para a 2ª Divisão Paranaense. Foi o presidente Jofre Cabral e Silva que conseguiu tirar o time da 2ª Divisão, trazendo os campeões mundiais de 1962, Djalma Santos e Bellini, para formar um grande time competitivo para 1968. Em 69, Bellini encerrou sua carreira após 2 anos atuando pelo Atlético Paranaense e devolvendo o time à 1ª Divisão. Naquele ano terminaria em 5º colocado. A década de 70 foi marcada pelo início das participações do Atlético Paranaense em campeonatos brasileiros. Em 1973 participou pela primeira vez, terminando apenas na 28ª colocação. No regional foi vice-campeão.
No ano seguinte, o Campeonato Brasileiro terminou em segundo lugar no grupo 4, ficando a apenas um ponto de se classificar para o quadrangular final. O estadual foi novamente vice-campeão. Na década de 80, vendo a necessidade de aumentar o seu estádio e melhorar as condições para o seu torcedor, o Atlético Paranaense voltou a investir em infraestrutura, fazendo uma nova reforma em 1980, recebendo nova iluminação, que foi concluída em 1986. Na década de 80, o time do Atlético Paranaense, que começou a melhorar as suas situações no Campeonato Brasileiro, também encerrou um jejum de 12 anos sem vencer o Campeonato Paranaense, voltando a ser campeão em 82 com jogadores como o Washington e Assis liderando o time. O Atlético Paranaense voltaria a ser campeão paranaense nos anos de 85 e 88. Em 1989 foi rebaixado à Série B do Campeonato Brasileiro pela primeira vez na sua história e fechou a década com o título de 1990. A Série B chegou pela primeira vez a uma decisão nacional, perdendo o título para o Sport, porém conquistando o acesso à Série A de 1991. Em 1993, o Atlético Paranaense sofreu seu segundo rebaixamento no Campeonato Nacional. Em 94, terminou a reconstrução da Baixada. O estádio voltou a receber jogos do Atlético depois de 9 anos pelo Campeonato Nacional da Série B, mas o clube não conseguiu o acesso naquele ano. Em 1995, no entanto, o Atlético Paranaense conquistou seu primeiro título nacional, sagrando-se campeão em cima do maior rival, o Curitiba. Campeão de 1995 do Campeonato Brasileiro da Série B. E em 1997, já sob a administração de Mário Sérgio Petralha, a antiga Arena Baixada foi totalmente demolida para dar espaço à nova Kyocera Arena. Inaugurada em 1999, o estádio foi considerado o mais moderno da América Latina na época. O jogo de inauguração foi entre Atlético Paranaense e Cerro Porteño do Paraguai, partida que terminou com a vitória rubro-negra por 2-1. 2 dias depois, ainda em virtude da inauguração, a seleção brasileira disputou um amistoso contra a seleção da Letônia. Venceu por 3-0. A década de 2000 foi muito importante na história do Atlético Paranaense. No ano de 2000, ele conseguiu participar pela primeira vez na história da Libertadores da América, após vencer a seletiva de 1999. Em 2001, conquistava pela terceira vez na história o bicampeonato estadual e neste mesmo ano levantou o seu primeiro título de campeão brasileiro da Série A, ao bater o São Caetano no placar agregado por 4-3, ano em que Alex Mineiro consagrou-se como ídolo do clube. Em 2002 foi pela primeira vez tricampeão estadual e voltou a disputar a Copa Libertadores da América, sua segunda participação, conquistada a vaga a partir do título do ano anterior. Em 2003 conquistou a Copa Paraná. Em 2004 foi vice-campeão brasileiro, tendo Washington como artilheiro, recorde histórico de 34 gols em uma única edição. E em 2005, o Atlético Paranaense sagrou-se o primeiro clube paranaense a chegar a uma final de Libertadores da América. Apesar da polêmica e de não ter podido jogar em seu estádio devido a uma determinação da Conmebol que transferiu o jogo para o Beira-Rio, o Atlético Paranaense fez uma excelente campanha. Acabou batido pelo São Paulo na final, perdendo o jogo de volta no estádio Morumbi diante de mais de 70 mil torcedores. O vice-campeonato da Libertadores foi um marco histórico daquele ano. E em 2006, participando pela Copa Sul-Americana, o clube também fez uma ótima campanha, chegando às semifinais, sendo eliminado pelo Pachuca. A década de 2000 foi onde o Atlético Paranaense começou a surgir para um cenário internacional de futebol.
A década de 2010 começou complicada para o Atlético Paranaense, que após 15 anos de permanência na Série A, acabou rebaixado no ano de 2011. Em 2012, garantiu o retorno à Série A com a terceira colocação no Campeonato Brasileiro da Série B. Em 2013, foi vice-campeão da Copa do Brasil, perdendo a final para o Flamengo. Uma pena, quase que conquistava aí o seu segundo título nacional. Em 2014 ficou na quarta posição no Campeonato Paranaense, sendo eliminado nas oitavas na Copa do Brasil. Não conseguiu repetir aí a boa campanha. 2014 também foi marcado pelas obras de renovação do estádio para a Copa do Mundo. A partir da meados da década de 2010, o Atlético Paranaense passou a empilhar títulos importantes. Em 2017 participou pela quinta vez da Copa Libertadores da América, classificando-se na fase de grupos, sendo eliminado nas oitavas de finais para o Santos. Em 2018 foi o primeiro paranaense a conquistar um título oficial internacional, vencendo a Copa Sul-Americana daquele ano. Em 2019 obteve a tríplice coroa no futebol, sendo bicampeão estadual pela quarta vez na sua história, campeão da Levain Cup, vaga conquistada pelo título da Sul-Americana do ano anterior, e campeão da Copa do Brasil pela primeira vez. Ao vencer duas vezes a equipe do Internacional de Porto Alegre, tido como favorito à época, o primeiro jogo venceu por 1-0 na Arena com gol de Bruno Guimarães. O jogo da volta venceu por 2-1, gols de Léo Cittadini e Rony. E a década de 20 segue sendo um dos principais times do Brasil e agora também do mundo. Em 2021, sagrando-se bicampeão da Conmebol Sul-Americana, time que tem mais títulos entre os brasileiros. 2022 foi vice-campeão da Libertadores da América, perdendo uma final incrível para o Flamengo. Super time do Flamengo que sofreu até o finzinho para conseguir conquistar o título. Em 2023, o Atlético Paranaense conquistou o seu 27º título paranaense. Quarta vez em que conquistou ele de forma invicta. E é isso aí, gente, resumidamente contando um pouco dos fatos históricos de Atlético Paranaense. E agora, na sequência, você fica com os vídeos da evolução dos escudos e os principais gols do Atlético Paranaense, enquanto escuta histórias de torcedores sobre o Furacão. Olá, bom dia a todos. Meu nome é Bruce, sou sócio torcedor do Clube Atlético Paranaense. Estamos aí numa grande expectativa, né, para as comemorações do centenário desse clube que eu amo muito, é um clube que eu estou muito próximo, acompanho os jogos e é uma satisfação, um orgulho muito grande ser atleticano. A história que eu vou contar aqui hoje, resumidamente, dentre várias histórias que eu tenho ligadas ao Clube Atlético Paranaense, mas a que eu vou contar é uma que eu acho muito relevante, muito pertinente, numa data emblemática aí, dia 20/11/2021, o Atlético disputava em Montevidéu a final da Conmebol Sul-Americana, lá no Uruguai, em que eu adquiri o ingresso, comprei a passagem de ônibus, fomos 30 horas, na verdade, de ônibus daqui até lá, e jogamos contra o Red Bull Bragantino. Vencemos, gol do Nicão, um belíssimo gol de voleio, em que a bola bateu na trave e entrou, então vencemos por 1-0. Num dia que estava um calor extremo, e que o copo d'água lá no estádio em Montevidéu custava R$25, um copo d'água. Então, assim, foi sofrido, a viagem foi cansativa, mas eu eu tenho certeza que foi muito bem recompensado, Trouxemos o título, o bicampeonato da Sul-Americana, e também, como se não bastasse, eu consegui trazer a bola oficial dessa partida. No momento em que o juiz apitou o término do jogo,
o zagueiro do Atlético, Zé Ivaldo, chutou a bola para cima e a bola veio na arquibancada. E eu não vi a hora que ele chutou, mas a bola naquele bate e rebate veio parar na minha perna. E eu no reflexo puxei a bola e, né, segurei ela, tinha muita gente tentando pegar, eu segurei a bola e coloquei ali no meio da bandeira, na arquibancada, e continuei comemorando. E então, assim, consegui trazer a bola, porque ninguém foi atrás, começaram a montar o palco, e eu estou com essa bola guardada aqui numa redoma, aqui na minha casa, junto com o ingresso, e é um presente, assim, muito grande. Então, além do título, né, eu consegui trazer aí mais uma boa recompensa aí, que é a bola oficial da final da Sul-Americana de 2021. Então, né, para mim foi uma alegria muito grande, com certeza, é algo que vai ficar para a posteridade. E então é uma das histórias assim que eu acho mais importantes, né, minha com o Atlético, e com essa belíssima recompensa aí que foi a bola oficial da partida. Beleza? Abraço a todos e saudações rubro-negras. Vou contar um pouquinho então sobre a minha história, praticamente falando, em relação ao Clube Atlético Paranaense, né? Quando eu nasci torcendo para outro time, só que como a família inteira é atleticana, meu pai nunca permitiu que eu entrasse para outro time, né? Nunca me levou nos estádios, tudo. Até o primeiro momento que eu entrei no estádio do Atlético Paranaense, lá em 1995, que era aquele estádio antes da Kyocera Arena, toda aberta, né? E ali a gente já via a vibração da torcida, os jogadores dando o sangue, né, na época, que era a época do Ricardo Pinto goleiro, o Oséias, o Paulo Rink, o Paulo Miranda, aí mais pra frente foi na época do Piekarski, do Paulista. Na verdade, esses que eu citei antes são pessoas que moraram no prédio que eu morava antigamente, e a gente teve uma aproximação também, né? A gente fazia comemorações juntos nas dependências do prédio. Aí depois disso eles saíram, entrou novos jogadores, na campanha de 2001, né, que foi a campanha do Brasileiro. O Flávio, o Fabiano, o Igor, o Ney, o Adriano Gabiru, né? Todas essas pessoas. Se eu for falar o nome de todo mundo, a gente fica até amanhã, né? Então eu vou tentar resumir aqui, aonde eu não era sócio, porque eu era criança, e a gente ia nos estádios com ingresso, né? Eu tenho um maço grande de ingresso. Eu sou um deficiente físico, aonde teve uma terapeuta que conhecia uma pessoa dentro do Atlético, e ela conseguiu que a gente fizesse a abertura da Kyocera Arena lá em 1998, a gente entrando no estádio, e ali também fortaleceu mais ainda a paixão pelo time. E eu lembro até hoje toda a história, como é que foi, né? Mas se eu falar tudo, também eu vou ficar até amanhã aqui. Mas, resumindo aqui, em 2016, eu e meu pai resolvemos ser sócio, onde temos a cadeira até o dia de hoje, onde a gente tenta ir em todos os jogos. No início a gente ia em todos, independente se tinha compromisso ou não. Infelizmente hoje o meu trabalho às vezes exige que eu fique mais tempo, então às vezes a gente não consegue ir
mas todos os jogos a gente busca ir. E como eu falei anteriormente, a gente tenta ir o mais cedo possível, porque como eu sou deficiente, tem uma vaga justamente ali na frente de cadeirante. Eu não sou cadeirante, mas eu sou deficiente e tenho esse privilégio de parar nas vagas de estipulados ali, né? Então a gente busca sempre estar mais perto do estádio para ir. E daí nisso a gente vai em todos, né? A gente tem nossas cadeiras ficam ali no superior do estádio, ali na Getúlio Vargas. E inclusive quarta-feira vai ter uma decisão e a gente vai estar lá. E é muito bom, né? É muito gratificante estar fazendo parte desse centenário do clube, aonde a gente busca sempre a felicidade, como eu falei por escrito, mas a gente busca a felicidade, a gente busca os títulos, mas a gente sabe que não é sempre assim. Todos os empregos, todos os trabalhos é de altos e baixos, mas a gente busca sempre o melhor. E eu sei que o Clube Atlético Paranaense busca sempre o melhor também. Então, com isso, a gente vai no estádio para apoiar, para assistir um espetáculo e muitas das vezes, pelo menos aqui na Arena da Baixada, que agora é Liga Arena, né? Se não é vitória, é empate. E isso é gratificante para todos nós, torcedores. Seja organizada, coisa que eles dão a festa ali, cantando, fazendo a batucada e nós torcendo na parte de cima lá. Isso é gratificante. E obrigado pelo espaço aqui para poder falar um pouco da história. E assim, eu acho que o relato mais interessante com relação a essa final da Libertadores é a gente sair daqui num avião fretado de madrugada no sábado para ir assistir o jogo, ir até o Equador, Guayaquil, assistir o jogo, jantar com os jogadores, pegar as assinaturas, né, fazer aquela tietagem e depois voltar, né? Foi uma pena que a gente voltou sem a taça, mas foi uma alegria imensa estar nesse momento histórico do meu Furacão. Eu e o Paulo, meu companheiro, somos já conselheiros há bastante tempo, né? Temos estado aí nesse período mais vitorioso do clube. E, olha, a gente só tem orgulho de poder fazer parte desse momento, né? O centenário do clube é alguma coisa assim que só quem está lá vivendo é que sabe. Então agradeço muito a oportunidade de poder compartilhar com você algumas fotos, algumas lembranças. Vou ver se eu consigo alguma coisa também de Montevidéu para te passar. Enfim, a gente tem ido até quando o Furacão viaja para dentro do estado mesmo, a gente acompanha, vai, fica junto com a torcida e está lá prestigiando. Grande beijo para você.